Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. A Eletrobras é a segunda maior empresa em energia renovável do mundo. Mas ainda assim, tem uma energia que não conseguimos produzir sozinhos. A Eletrobrasilidade. Essa energia é nossa. Eu tenho. Você tem. A gente tem. A gente produz Eletrobrasilidade. Eletrobras. A CPFL faz 110 anos. Uma boa hora de falar do futuro. Soluções que salvam vidas. Iniciativas que melhoram o ensino, mobilidade elétrica, energias renováveis. Tudo isso a gente já faz hoje. Então, como será a CPFL com 220 anos? A resposta é que vamos continuar investindo no seu futuro. Faça planos. Sonhe. A CPFL vai estar com você. CPFL 110 anos. Prontos para os 220. Conheça a Algar Telecom, uma empresa com atendimento especializado em MPE e estrutura robusta como você nunca viu. São 68 anos de mercado, 4.000 colaboradores e 1,3 milhão de clientes em mais de 350 localidades, em 16 estados e no Distrito Federal. Com a Algar Telecom, sua empresa tem acesso aos serviços mais inovadores, com um atendimento próximo, sempre junto. Quer entender o que a Algar pode fazer pelo seu negócio? É só chamar Algar Telecom, sempre junto da sua empresa. Olá a todos e a todas, é um prazer ter vocês aqui conosco no mês SG da Exame, e a gente está aqui num painel com pessoas que eu super admiro para falar sobre um tema muito importante, que é a transição para a economia de baixo carbono, e mais especificamente o Net Zero. Então tenho o prazer de apresentar aqui hoje Luiz Amaral, CEO do SBTi, Laís César, diretora associada de desenvolvimento de negócios do CDP na América Latina, Silvia Carvalho Nascimento, CEO da Aços Verdes do Brasil, e Rodolfo Cirol, diretor de sustentabilidade da CPFL Energia. Obrigada a todos pela presença. Eu quero começar fazendo uma pergunta para a Silvia. Quando a gente pensa na agenda de descarbonização, o setor de siderurgia é um setor que vem na nossa cabeça como um dos grandes emissores de carbono do mundo. E a gente tem a Aço Verde do Brasil com o verde no nome, né? Então, Silvia, se você puder, por favor, começar contando um pouquinho sobre a estratégia de sustentabilidade da Aço Verde do Brasil e como que vocês estão fazendo diferente nessa indústria. Claro, bom dia. É um prazer estar aqui, Renata. Obrigada pelo convite. Bom, a Aço Verde do Brasil é uma empresa jovem que foi projetada a partir de 2015. Então, uma empresa que, diferentemente das outras siderúrgicas do setor, ela foi construída com tecnologias já na década que existia essa preocupação ambiental. A maioria das siderúrgicas do Brasil hoje tem 40, 50, 70 anos de história e que nesta época não existia, né, essa pegada, esse interesse da gente tentar produzir um aço verde. Como o próprio nome diz, a Aço Verde do Brasil é uma empresa que tem o verde no nome, ela nasceu e ela foi concebida e projetada para produzir aço verde no momento zero. É uma empresa de aços longos, localizada no sul do Maranhão, na região tocantina, e que trabalha com o biocarbono, que é o carvão vegetal de reflorestamento, e com minério de ferro proveniente ali da mina de Carajás, da Vale do Rio Doce. É uma empresa onde a gente sempre acreditou na rota do biocarbono, porque desde o início da siderurgia brasileira, que a gente sempre via o carvão vegetal, o reflorestamento, como uma oportunidade de uma matéria-prima renovável, de você não depender da importação do coque, né, do carvão metalúrgico,
que você teria que importar ou da China, ou da Colômbia, ou da Rússia, era uma maneira de ser sustentável e de ter mais independência nacional sem a necessidade de depender de importação de matéria-prima. Uma empresa que, quando começamos o projeto, tivemos também a preocupação de usar todos os resíduos e todos os gases do processo. Então, a AVB, no seu processo de fabricação de aço, não só ela utiliza o biocarbono, mas também utiliza os gases que saem durante o processo para movimentar uma termoelétrica, então a gente tem geração de energia própria. Utilizamos os coprodutos, os que eles chamam de subprodutos siderúrgicos, como a escória, e montamos dentro da estrutura da AVB uma fábrica de cimento para usar não só durante a obra da usina, mas também para a região. A gente não tinha e não tem na região uma fábrica de cimento para atender aquela região local. E usamos, quando concebemos o projeto também, para não ficar na dependência de terceiros, montamos uma fábrica de oxigênio. A AVB tem uma fábrica de oxigênio própria, que usa o oxigênio em substituição a algum combustível fóssil ou ao gás natural. Então, é uma empresa que tivemos a felicidade, né? Eu falo que, igual carro antigo, há 30, 40 anos atrás, não existia carro elétrico, não existia carro flex. O mundo foi evoluindo, hoje você tem essa tecnologia. A AVB, como é muito jovem, como é uma empresa muito nova, ela teve a felicidade de poder contar com tudo de novidade que existia no mundo siderúrgico, da parte de engenharia, para se projetar uma empresa que já consegue, no momento zero, produzir o aço verde, não ter que se adequar como a maioria dos fornos antigos. É uma empresa que hoje está trabalhando fortemente também nessa área de economia circular, tentando achar utilização para outros resíduos que a gente hoje não tem, então estão trabalhando fortemente num projeto de briquete para usar o finos do minério, o finos do carvão e a lama do alto forno para finalizar, vamos fechar aí o nosso ciclo de resíduos industriais e ser considerado o que a gente chama de siderurgia resíduo zero e fechar o nosso ciclo da economia circular. Então, é uma empresa que quer e que acredita na produção de um aço verde 100% sustentável e que 100% independente de importação de outras matérias-primas, que te dá uma independência e uma garantia de menos vulnerabilidade a qualquer problema externo, a qualquer fato que não dependa do Brasil. Então, é muito isso. Obrigada, Silvia. E quando a gente pensa em emissão de carbono, outro setor que é um grande emissor de carbono no mundo é o setor de energia. Então, minha pergunta vai agora para o Rodolfo. Rodolfo, se você puder falar um pouco sobre os compromissos da CPFL na área ambiental, onde vocês estão hoje e como que esses compromissos eles também acabam incentivando a inovação. Perfeito. Bom, obrigado, Renato. Obrigado pelo convite de estar dividindo com vocês esse painel. A CPFL Energia ela possui um plano ESG 2030 que passou desse ano com o objetivo de impulsionar a transição para uma forma mais sustentável, segura e inteligente de produzir e consumir energia. E o objetivo principal é maximizar todos os impactos positivos na sociedade. Ele está estruturado em 4 pilares, né? O primeiro pilar, que a gente chama, ele está focado em soluções renováveis e inteligentes, e o compromisso nosso, número 1, é justamente gerar energia 100% renovável a partir de 2030. A CPFL ela já vem fazendo lição de casa há bastante tempo, né? Então, hoje, nós temos 96% das nossas fontes atuais já são provenientes de uma matriz completamente renovável. E não por acaso somos os líderes em produção desse tipo de energia aqui no país, né? Temos uma capacidade instalada, só para vocês terem uma ideia, de aproximadamente 4.260 megawatts de geração renovável, isso em 2022. Ainda nesse pilar, né, temos o compromisso pioneiro de ser carbono neutro a partir de 2025, reduzindo 35% das emissões do escopo 1, 2 e 3 até 2030. Além de oferecer também soluções para os nossos clientes, para que os nossos clientes também possam fazer a transição para a economia de baixo carbono. Então, oferecendo créditos de carbono no mercado, certificados de energia renovável e trabalhando em parceria com esses clientes para impulsionar que a transição seja mais acelerada.
A inovação está presente de forma transversal nesse plano ESG 2030 e especificamente no pilar de soluções renováveis e inteligentes, gostaria de destacar o compromisso de eletrificação da frota, que hoje, apesar da gente saber que o carro elétrico ele é um pouco mais caro, mas o custo de operação dele é muito mais barato, a gente, testando aqui vários tipos de veículos nas nossas frotas operacionais, já chegamos a break-even em alguns arranjos onde o atendimento é principalmente em regiões urbanas. Então, a gente consegue hoje ter compromissos bastante relevantes em relação à eletrificação da frota, mas também investimento em tecnologias novas, como hidrogênio verde e outras soluções inteligentes de energia. Só para vocês terem uma ideia, o nosso compromisso 5 é investir em pelo menos 40 milhões de reais em tecnologias de hidrogênio verde até 2030, de forma a viabilizar essa tecnologia que ela está sendo aí a fronteira hoje global para essa transição para baixo carbono, né? Também temos um compromisso 6, né, que é alcançar pelo menos 560 milhões de investimento de soluções inteligentes de energia até 2027. Aqui é muito relacionado a religadores, formas onde a gente consegue separar e diminuir as perdas técnicas, o menor exposição de queda de energia para os clientes, e com isso garantir que o sistema esteja sempre disponível para o consumo de energia e que essa energia ela seja proveniente de energias renováveis. Legal, obrigada, Rodolfo. E, Luiz, você pode explicar para a gente o que é o SBTi e qual que é o papel do SBTi na arena das mudanças climáticas, por favor? Obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar nesse evento, obrigado a quem está escutando, e é uma honra estar nesse painel de pessoas tão qualificadas, é um prazer estar aqui. Obrigado pela pergunta. Bom, primeiro, o SBTi é o Science Based Targets Initiative, né, ou Iniciativa para Metas Baseadas na Ciência, e a gente foi criado baseado em duas ideias, dois princípios centrais. O primeiro é que a gente tem um budget de carbono, tem um orçamento de carbono no mundo, e a gente sabe o quanto que é o máximo que a gente vai poder emitir de emissões, se é para a gente manter o aquecimento global no nível abaixo de 1,5 graus Celsius, que é o consenso científico das modelagens científicas e o consenso político, que esse é o objetivo a ser atingido. Então essa é a primeira premissa. Não é o que podemos fazer, é o que temos que fazer para atingir esses objetivos. A segunda premissa é que a gente acredita que se você não define sucesso no começo, é muito difícil saber se nós estamos chegando nos objetivos que foram atingidos. Então, o que a gente faz é ajudar as empresas a definir hoje onde que elas querem estar em 5, 10, 15, 20 anos com relação às suas emissões de carbono, alinhados, uma vez mais, com o budget de carbono e com as emissões de carbono máximas que o mundo pode ter em 2030 e 2050. Essas são as duas premissas. Então, o que a gente faz com essas duas premissas? A gente faz duas coisas, basicamente. A primeira é, nós definimos guias e padrões para definir o que é um bom plano climático, de novo, alinhado com a ciência, para que as empresas saibam muito claramente quais são as regras, quais são as coisas que devem contar, quais são as coisas que não devem contar, qual o nível de ambição que tem que ser atingido. E depois o que nós fazemos é avaliamos para aquelas empresas que querem se os seus planos de acordo com essas regras, com esses padrões e com esses guias. Então, essas duas coisas, definimos os padrões e avaliamos se os planos de ação das empresas estão de acordo com esses padrões. O que começou como uma ideia há mais ou menos 6 anos atrás, e que muitos diziam que talvez não fosse possível de acontecer, porque era muito complicado traduzir essa questão climática para ações corporativas. A nossa meta, no princípio, era ter 100 empresas, veja só, 100 empresas que estivessem comprometidas e fizessem isso. Bom, hoje são 5.200 empresas no mundo, das quais 2.800 já terminaram seus padrões e tiveram seus padrões validados. Esse número dobrou ano a ano nos últimos 4 anos, então é um crescimento exponencial que a gente tem visto nesse processo, e está rapidamente se tornando prática comum em diversos setores. Já são 38 trilhões de dólares comprometidos com a iniciativa, ou seja, basicamente 1/3 da economia global que está comprometido com estabelecer essas metas. E empresas grandes, pequenas, de todos os países, de 80 países, e 25% das empresas Fortune 500 também já estão comprometidas com essa empresa. Então, uma vez mais, algo que começou como uma visão 6 anos atrás, estabelecer que a gente precisava trazer a ciência para o centro da decisão corporativa com relação a mudanças climáticas, hoje virou um movimento corporativo de larga escala global.
Para concluir, aqui no Brasil temos por hoje 58 empresas comprometidas, sendo que 21 já tiveram seus compromissos estabelecidos, e queremos continuar a apoiar e crescer, né, aqui no Brasil. Eu, como brasileiro, apesar de ser uma iniciativa global, adoraria ver mais e mais empresas brasileiras se juntando à iniciativa, e eu sei, como tem sido demonstrado aqui, que muitas das empresas brasileiras são líderes em suas áreas. Obrigada, Luiz. E nós, como brasileiros, a gente também fica super orgulhoso de ter um brasileiro liderando essa agenda tão importante. E você falou de planos, metas de empresas, então minha pergunta agora vai para a Laís, que eu acho que a primeira coisa para a gente traçar um plano é medir, né? Entender qual que é a nossa emissão. Então, Laís, se você puder explicar um pouco qual que é o papel do CDP, os scores, os desafios para medir a emissão de carbono, e nessa questão dos desafios, se puder englobar também a questão do escopo 3. Claro, obrigada, Renata, obrigada pelo convite de participar do painel de hoje, e é um prazer estar aqui contribuindo para esse tema. Bom, o CDP é uma organização global sem fins lucrativos que orienta empresas, investidores, cidades, estados e regiões na transição para uma economia sustentável, né, medindo e agindo para mitigar o seu impacto ambiental. Nesse sentido, o CDP ele pede, né, que as empresas respondam o questionário de mudanças climáticas, que tem uma série de perguntas, né, incluindo perguntas referentes às emissões de escopo 1, 2, 3 e de metas de redução de emissão também. Quando as empresas respondem o CDP, elas recebem uma nota, né, ao final do ciclo, e ao receber essa nota do CDP, as empresas conseguem identificar oportunidades de negócios para identificar iniciativas de redução de emissão, além de verificar oportunidades de reduzir os riscos de exposição aos riscos climáticos. E uma organização bem classificada, né, pelo CDP, ela é sinônimo aí de uma estrutura empresarial eficiente, que tem projetos e ações bem definidas em relação ao combate e adaptação às mudanças do clima. Hoje as empresas elas têm alguns desafios, né, para iniciar sua trajetória de descarbonização. O primeiro passo, e como foi mencionado, é começar a mensurar as suas emissões. Nesse sentido, nenhuma estratégia empresarial ela pode ser desenhada se não houver essa informação aos tomadores de decisão da empresa. Né, e para as empresas mais maduras nesse tema e que já medem as suas emissões e já têm metas de redução de emissões, hoje precisam também engajar a sua cadeia de fornecedores, né, a informar as suas emissões e incentivá-los a estabelecerem metas de redução das suas próprias emissões. E esse tem sido um dos principais desafios hoje reportados por empresas no processo de descarbonização. Outro desafio, né, também que tem sido comunicado é a necessidade de apresentar para clientes e investidores os planos de transição que vão direcionar a empresa a atingirem as suas metas, né. Então hoje existem 21 indicadores de plano de transição que são vistos como boas práticas para serem reportados e serem considerados, né, como o principal norte para a empresa atingir os seus objetivos de redução de emissões. Em um estudo, né, recente lançado pelo CDP em 2022, e trazendo um pouquinho de dados aqui, mostra que 384 organizações de mais de 18 mil ao redor do globo apresentaram planos de transição alinhados a 1,5 graus. Então, isso demonstra que ainda há uma grande necessidade, né, de avanço nesse ponto, e um dos principais desafios com relação aos planos de transição é realmente engajar a companhia como um todo, né, a mapear esses indicadores, que vai desde mapeamento de riscos, oportunidades, governança e até indicadores financeiros e de investimento para projetos de redução de emissão. Obrigada, Laís. A minha pergunta agora vai para a Silvia. A Laís ela falou da questão de medida, questão de também envolver. Eu acho que fica cada vez mais claro que grandes empresas como a AVB, como a CPFL, elas têm um papel não só dentro de casa, mas um papel também de engajar o seu ecossistema, né, na transição para o baixo carbono, mesmo que sozinho nunca é possível, né? Precisa também engajar fornecedores, colaboradores, clientes. E a minha pergunta é sobre isso, Silvia. Como que vocês fazem esse trabalho, principalmente junto a fornecedores e clientes, de comunicar e de tê-los também nessa agenda de transição? Claro, a gente
usa a palavra-chave, eu acho que é parceria, né? A gente está sempre tentando ajudar a melhorar, jamais criticar, excluir, querer descredenciar algum tipo de fornecedor. A gente está sempre oferecendo e ajudando através de ferramentas, treinamentos, ajuda em processos de gestão, controle, dividindo boas práticas, porque o que a gente sente normalmente, quanto menor o fornecedor, é mais difícil muitas vezes deles terem equipe preparada ou terem acesso a esse tipo de informação. Então, para a gente ter uma cadeia de suprimentos forte, saudável, a gente precisa ter esse relacionamento muito próximo com os nossos fornecedores. É claro que cada empresa tem a sua realidade, o seu momento, a maneira de atuar, mas o importante é estar sempre acompanhando, a gente está sempre muito próximo, fazendo visitas, auditando os nossos fornecedores, para estar conhecendo a realidade de cada um deles. Em relação aos nossos clientes, a ABB é uma empresa que hoje já emite o certificado de carbono para cada tonelada de aço que esse meu cliente compra. Então, junto com a nota fiscal, vai certificado de qualidade, nota fiscal e o certificado de carbono zero que o cliente comprou do produto. Então, ele compra X toneladas de aço. Então, ele vai ver através de um QR Code, do certificado da SGS e tudo, qual que foi a contrapartida de CO2 que ele deixou de emitir na atmosfera comprando o nosso produto. Então, a gente está sempre mostrando, eu falo que é educando, catequizando tanto o fornecedor que trabalha junto conosco, mas também para os clientes, mostrando qual é a vantagem do aço verde, o que significa o aço verde, para ele eventualmente tentar um benefício de IPTU verde que algumas cidades oferecem, ou a certificação de uma obra, de um prédio ecológico, que também existe, tá junto com os nossos clientes, querendo gerar valor para esse carbono neutro, para esse selo que existe dentro do nosso aço. É muito, sempre na parceria, sempre tentando informar, porque cada cliente, cada fornecedor está num momento diferente, e muitas vezes tem uma realidade diferente da nossa. Obrigada, Silvia. E o Rodolfo, meu amigo das COPs também, toda vez que a gente vai nas COPs, a gente vê o tema da justiça climática crescendo muito, né? Que eu acho que é para mostrar que essa não é só uma agenda ambiental, é também uma agenda social, e o social ele não é menos importante do que o ambiental. Então, Rodolfo, você pode contar um pouquinho para a gente dos compromissos sociais da CPFL em diversas frentes? Obrigado, Renata. Realmente as COPs são um momento único de reenergização e de pensar muito fora da caixa e de estabelecer alianças, né? Essa é uma aliança super bacana com a Exame. Mas eu gostaria de falar, né, que as questões sociais elas são também extremamente relevantes para nós. A missão da CPFL, que a gente traz como compromisso, é fornecer energia sustentável, acessível e confiável em todos os momentos, tornando a vida das pessoas mais segura, saudável e próspera nas regiões onde operamos. A energia elétrica é um direito fundamental e um vetor de desenvolvimento social e econômico em todas as sociedades. Desde 2020, nós temos um pilar super importante, que é o valor compartilhado com a sociedade. Na estratégia de sustentabilidade da CPFL, né, especificamente no nosso plano ESG 2030, o terceiro pilar se refere à criação de valor compartilhado com os nossos partes interessadas e traz os seguintes compromissos, né? Primeiro, um investimento em projetos socioambientais que maximizem a transformação das comunidades. Aqui estão projetos apoiados pelo nosso Instituto CPFL, programas de eficiência energética para a população de menor renda e ações no entorno das nossas operações. Mas eu queria destacar um dos grandes projetos nossos, que é a continuidade da eficientização em hospitais. Quando a gente fala assim que a gente está fazendo uma eficiência energética em hospitais, muita gente fala assim, mas isso tem escala e tal, é grande, é suficiente. Só para vocês terem uma ideia, até agora, a gente já fez essa eficiência energética em hospitais em mais de 350 unidades de hospitais públicos e filantrópicos. Então, sai da esfera de programa piloto e tudo, para um scale-up assim, de abrangência muito importante e que realmente faz a transformação na sociedade. Quando a eficientização,
é principalmente a instalação de painéis fotovoltaicos para autogeração e também a eficientização da iluminação nesses hospitais, o que gera aí um superávit de receita para eles, que pode ser revertido em melhores atendimentos a toda a sociedade. Isso tem sido muito reconhecido, não só pela população, mas também pelos agentes do poder público, que reconhecem nisso daí uma prática concreta de valor compartilhado com a sociedade. Internamente, nós temos outros projetos também, como o CPFL Mais Diversa, né, um programa que envolve iniciativas que avançamos nas questões de diversidade, equidade e inclusão. Inclusive, um dos compromissos que temos no plano do ESG 2030 está relacionado ao percentual de mulheres em cargo de liderança, da ordem de 30%, ou seja, a gente vai aumentar em mais de 50% a liderança de mulheres na nossa empresa. Mas eu acho que fundamental é a gente abrir um gate, principalmente para que as mulheres possam acessar bases operacionais que antes eram reservadas a homens, né? Por exemplo, a posição de eletricista, onde a gente consegue fazer um treinamento em comunidades mais carentes, principalmente em mães solteiras e tudo, ou arrimos de família, que conseguem aí ter uma jornada de trabalho digno, com benefícios e salário adequado, para que elas possam progredir também na sociedade. Já no pilar de atuação segura e confiável, trazemos nossos compromissos de fortalecer a cultura de segurança em nossas operações e em nossas áreas de concessão, com iniciativa como o Guardião da Vida e o Programa Arborização Mais Segura. O Guardião da Vida é a gente propagar dentro da sociedade, não só com nossos colaboradores e com nossos terceiros, mas com toda a sociedade, para evitar os riscos que a rede elétrica hoje oferece para a sociedade. Então, é muito importante que todos estejam conscientes, e a CPFL investe muito nisso daí, é o nosso princípio mais inegociável. Arborização mais segura, através de um manejo de vegetação em regiões urbanas, trocar árvores inadequadas, que estão com risco de queda, substituindo essas árvores por, no mínimo, 3 outras árvores, aumentando com isso a cobertura vegetal nas cidades, mas que a gente também diminua riscos para a sociedade em geral. Gostaria de destacar também um projeto que inauguramos no início do ano, na cidade de João Câmara, no Rio Grande do Norte, que é um sistema de dessalinização off-grid, né? Ou seja, ele próprio gera a sua energia consumida por meio de painéis fotovoltaicos, e entendemos que o acesso à água é um direito humano básico e trouxemos como nosso acionista majoritário, a State Grid, uma tecnologia inédita no Brasil, extremamente eficiente, que oferece água potável para 3 comunidades, uma delas, inclusive, indígena, totalizando cerca de 3 mil pessoas. A planta tem uma capacidade de produção de 80 mil litros de água potável, o que é assim, incrível e tem mudado a realidade nessa sociedade. O que a gente vê é que a hora que a gente dá visibilidade para todas essas ações, e essas ações elas têm o foco de compartilhar as benesses de ter uma empresa comprometida com os princípios ESG, a sociedade realmente ela se beneficia disso, em todos os aspectos. Então, eu queria deixar essa mensagem, Renata, que realmente é importante que todas as organizações elas olhem para isso daí. Qual que é o impacto que elas podem promover, potencializar todo esse impacto positivo que empresa atrelado a um net zero, a um compromissos ESG, consegue transformar uma sociedade de ponta a ponta. Obrigada, Rodolfo. E agora eu vou voltar, já que você fechou com o tema como o compromisso net zero pode ajudar a transformar a sociedade, vou focar nesse tema net zero com uma pergunta para o Luiz, depois para a Laís. Luiz, como que o SBTi ele pretende e ele apoia as empresas no compromisso net zero? Obrigado pela pergunta. Bom, como eu falei, a ideia é que a gente não define de maneira padronizada, clara, transparente, desde o começo, o que significa ser um compromisso net zero, a gente tem um risco dessas ações se tornarem uma competição de quem faz marketing melhor ou de quem se comunica melhor, porque fica muito difícil você conseguir comparar o que está incluído ou o que não está incluído num compromisso net zero, por exemplo. Então, esse eu acho, e por isso que acho que o SBTi cresceu tanto nesses últimos anos, é justamente o maior valor que a gente traz para o mercado. Essa definição de maneira transparente, clara e estandarizada do que conta, do que não conta,
para que a gente tenha comparação, senão a gente corre o risco simplesmente de ficar cada um contando uma história diferente, né? E por isso que essas 5.200 empresas, essas 2.800 empresas já validadas, vem valor que o SBTI traz nessa definição de uma padronização do que significa esses compromissos. Mas eu queria também só fazer um outro comentário rapidamente, Renata, que a gente não tem todas as respostas. A verdade é essa, né? O que a gente está fazendo hoje nunca foi feito antes. A gente está navegando a fronteira do conhecimento. Traduzir essa ciência climática, essa quantificação de carbono para ações concretas e reais no setor privado, essa tradução é algo que nunca foi feito antes. E eu discuto muitas vezes, converso muitas vezes com pessoas, CEOs de empresas, etc. Eles me dizem, Luiz, esse negócio é muito complicado. Tem que fazer ser fácil como é fazer um balanço financeiro. E minha resposta normalmente para o pessoal é, verdade, nosso objetivo secundário é fazer isso aqui ser tão fácil quanto é um balanço financeiro. Mas você sabia que os balanços financeiros, os primeiros padrões, são do fim dos anos 1800? Sabia que tem 2 milhões de accountants, né, de contadores que vão para a faculdade durante 4 anos para aprender como fazer um balanço financeiro? Esse processo de transformar esse balanço financeiro parece fácil, porque demorou 100 anos de desenvolvimento desse processo. A gente não tem 100 anos para fazer isso com carbono. A gente tem que replicar isso, mas a gente não tem 100 anos. Por isso que a gente está constantemente em evolução e tentando readaptar esses padrões e atualizá-los. Algumas coisas que vêm por aí. Primeiro, a gente faz os padrões genéricos, que são esses que servem para qualquer empresa, para qualquer país, para qualquer lugar do mundo. Mas a gente reconhece justamente nessa ideia de que a gente está em constante evolução que alguns setores específicos têm idiosincrasias. Então a gente desenvolve embaixo desses padrões guias para trazer mais clareza sobre diferentes setores da economia. Então a gente mapeou 14 setores da economia que representam 90% das emissões globais e a gente está desenvolvendo guias para vários desses que trazem um pouquinho mais de sabor e mais detalhamento para como implementar isso nesses setores, né? A gente já tem 7 deles prontos. Recentemente, por exemplo, a gente lançou para florestas, agricultura e uso do solo, para cimento e para setor marítimo nos últimos 4 meses, e só esses 3 setores representam 30% das emissões globais, né? Quando a gente terminar esses 14 setores, que a gente está mais ou menos metade feito, vão ser 90% dos setores da economia cobertos com guias específicos. Mas isso, como eu falei, não significa que já não pode serem tomadas ações usando os guias gerais. Essa é uma primeira coisa. A segunda coisa é que a gente reconhece que a ambição é o fator primeiro, né? Como foi colocado antes, se você não mensura, você não gerencia, e se você não estabelece sucesso do começo, tem o risco de se tornar uma competição de marketing. Então a gente está focado em definir o que é um sucesso em 5, 10, 15 anos de maneira padronizada, mas a gente sabe que o próximo passo daí é então passar a entrega. Uma vez que você define o sucesso, como que a gente mensura a entrega? Então esse é um outro área que o SBTI está começando sem reinventar a roda, mas começando a explorar como que a gente vai passar de ambição para entrega. E por fim, como foi mencionado, um outro projeto grande que a gente tem, que você mencionou, que é o escopo 3, né? A gente sabe que 11%, as emissões de escopo 1 e 2, as emissões de escopo 3 das empresas são, em média, 11% maiores do que as emissões de escopo 1 e 2. E para os nossos ouvintes que talvez não entendam o jargão complicado, escopo 1 e 2 são aquelas emissões que acontecem dentro da empresa, e as emissões de escopo 3 são aquelas que acontecem na sua cadeia de suprimento, ou pelo uso de seus produtos, ou pelos fornecedores. Então, essas emissões na cadeia são 11 vezes maiores. A gente só vai atacar o problema de mudança climática se a gente atacar também as questões de emissão de escopo 3, e é uma responsabilidade das empresas de fazer isso, mas a gente sabe que é assustador e complicado. Então a gente também está trabalhando em criar guias específicos para auxiliar as empresas em como tratar suas emissões de escopo 3. Obrigada, Luiz. E daí eu vou para a Laís, né? Quando a gente pensa no dia a dia de uma empresa, então essa empresa ela sofre diferentes pressões, tem que priorizar projetos, esses projetos eles concorrem entre si. Com a experiência que vocês têm junto às empresas, Laís, por que você acha que uma empresa ela tem que priorizar o Net Zero? Quais são os principais desafios e como tentar passar por esses desafios?
Legal, obrigada, Renata. Bom, as pressões que as empresas enfrentam, né, para se tornar cada vez mais sustentável, podem vir de consumidores, investidores e outras partes interessadas também. Acompanhar essa conscientização sobre as mudanças climáticas vai ser indispensável para a sobrevivência das empresas, né? As empresas que se atentarem a esse movimento e estiverem comprometidas a se tornarem net zero, elas terão vantagens competitivas e poderão também ter maiores acessos aí a financiamentos. Mas, como mencionado, as empresas também enfrentam hoje, né, alguns desafios nessa caminhada para se tornar net zero. Um desses desafios é a mensuração de riscos climáticos, né, por exemplo, os riscos físicos agudos, que são caracterizados aí por eventos climáticos extremos. Podem afetar, por exemplo, uma fábrica da empresa ou um centro de distribuição e, por consequência, gerar um impacto negativo, né, um impacto significativo aí para a empresa. Para ter essa ordem de grandeza, em 2022, mais de 1.300 empresas responderam, né, ao CDP, no questionário de mudanças climáticas, e essas mais de 1.000 empresas, elas reportaram riscos atrelados à mudança climática na ordem de 113 bilhões de dólares, né? Então, isso representa, em valores de mercado, praticamente o valor das 2 maiores empresas listadas na Bolsa Brasileira. Então, os riscos, eles são altíssimos, né, e podem comprometer aí receitas e operações das empresas. Um elemento que as empresas devem considerar para mitigar esses riscos climáticos é a análise de cenários climáticos. Embora já seja uma realidade, né, poucas empresas utilizam esses estudos para direcionar sua estratégia corporativa. Com essa vulnerabilidade, as empresas que operam em áreas de alto risco climático, ela se torna bastante crítica, né. Então, além disso, sem a construção desses cenários, é difícil compreender exatamente a magnitude desses riscos para as empresas e também para a cadeia de fornecimento. Então, entender os riscos que sua organização pode estar exposta vai apoiar a empresa no desenho da estratégia de descarbonização. Dessa forma, para que as empresas superem aí esse desafio, é necessário que elas tenham ferramentas, né, de análise de risco e também, como foi colocado aqui, engajem com a sua cadeia de fornecimento. Como nós mencionamos anteriormente, existe aí um desafio relacionado ao escopo 3 das empresas, e para superá-lo, é importante identificar ali alguns pontos, né, principalmente quais categorias, né, são relevantes para serem reportados, quais são os fornecedores que mais emitem gás de efeito estufa, e depois, depois de identificar, na verdade, esses pontos, a empresa pode trabalhar com esses fornecedores, né, na forma de incentivos, caso eles reduzam as emissões. E essa pode ser uma das formas que as empresas têm, né, para iniciar o seu processo de descarbonização. Então, só para finalizar aqui, vai ser cada vez mais importante, né, a empresa engajar e coletar essas informações de seus fornecedores, e com isso realizar a verificação das emissões para garantir a precisão, e a integridade das informações contidas nos inventários, né, e enfrentar esse desafio requer um compromisso claro e uma estratégia aí de longo prazo por parte das empresas, como já tem sido feito e implementado por diversas empresas aqui no Brasil. Obrigada, Laís. E Silvia, minha pergunta para você agora vai mais para a questão social, que é como que você vê que uma empresa como a Aços Verdes do Brasil, que tem uma cultura forte, que busca ser sustentável, inovadora, como que isso ajuda no dia a dia para atrair talentos, para reter talentos e daí vira um ciclo, né? Você atrai gente boa, essas pessoas boas, elas contribuem, trazem mais inovação, mais ideias. Como que você vê isso atuando a seu favor nessa área social mesmo, de atração e retenção de talentos? Bom, a gente tem lá na empresa um lema que chama Orgulho de ser AVB. A gente verdadeiramente acredita que a gente tem que ter orgulho do que a gente faz, né? Hoje, o funcionário, as pessoas, elas não só enxergam a qualidade de vida como uma coisa importante, mas também o orgulho e a razão da gente fazer alguma coisa. Eu acho que isso extrapola os muros de uma usina. A palavra social dentro da AVB, e funcionário e parceria, ela é muito forte, principalmente para uma empresa localizada no Maranhão, que é um estado que tem várias deficiências.
Então, a gente é muito preocupado em ter uma parceria muito forte, não só com os nossos funcionários, com os nossos princípios, com a missão, com o trabalho de ESG, de produzir esse aço verde, mas também de traduzir o que isso pode melhorar a qualidade de vida da comunidade onde a gente atua. Em função disso, nós criamos o Instituto AVB, que é um instituto que nasceu para consolidar, para organizar todo o trabalho social que a AVB e os seus funcionários, eu tenho diversos funcionários que trabalham como voluntário, na melhoria da qualidade de vida da sociedade na qual a gente atua. Eu acho que, mais do que nunca, está provado que máquinas são máquinas, mas o que move uma empresa, o que constrói uma empresa, o que constrói um sonho é o suor, é o amor, é a dedicação de milhares de nós. Não existe uma empresa de uma pessoa, existe uma empresa de um time. Então, esse time tem que estar muito orgulhoso, muito feliz, muito consciente de qual é o objetivo daquela empresa. Objetivo como empresa, objetivo como tecnologia, como fornecedor, mas também como social, como pessoa. O que ela pode, fora do trabalho da empresa, melhorar a qualidade de vida do funcionário, dos parentes do funcionário, da cidade onde a gente atua, do mundo onde a gente atua. Eu brinco que a VB é orgulho para o Maranhão, mas é orgulho para o Brasil, é orgulho para todas as pessoas que acreditam numa empresa que pensa não só no meio ambiente, mas também no social. Então, a gente acha que hoje não é só salário, não é só trilha de carreira. Hoje, essa geração nova, e eu acho que isso ficou muito forte depois do Covid, as pessoas querem fazer a diferença, as pessoas querem ajudar a construir uma empresa, um mundo e uma sociedade melhor. Graças a Deus, essa nova geração faz questão de ser útil, de construir alguma coisa que vai deixar um legado, que vai deixá-los felizes e orgulhosos para os filhos, para os amigos do que eles fazem. Então, a gente acredita muito nisso. Eu acho que a palavrinha ESG vai muito claro do environmental, mas eu acho que o S e o próprio G de governança, onde uma empresa, no caso, né, eu, mulher, que é inclusivo, que é onde todos se sentem abraçados, onde todas as pessoas têm uma oportunidade. Então, eu acho que o ESG, a palavra como um todo, traduz o que o mundo quer hoje. É um mundo melhor, com muito melhor condições, né, climáticas, tentar segurar o problema, porque, como bem disse o Luiz, o problema está aí, a gente tem que encarar ele. Hoje não existe uma discussão se existe ou não um problema ambiental, ele existe, agora é remediar, tentar segurar esse problema. Então, acho que o mundo hoje é uma perfeita sinergia entre pessoas, entre meio ambiente e entre o próximo, que estamos todos conectados em qualquer lugar do mundo, e isso faz com que o social, o environment, seja um problema mundial, um problema de todos, e não um problema individual. E as empresas têm que fazer parte disso. Obrigada, Silvia. E, Rodolfo, minha pergunta para você agora é sobre inovação. A gente teve mais cedo nesse mês ESG um painel sobre o futuro da energia e como que a CPFL enxerga novas fontes de energia, como, por exemplo, o hidrogênio verde, que eu acho que pode ser não só uma oportunidade para a empresa, mas também a solução para descarbonizar alguns setores e também uma oportunidade de geração de trabalho e riqueza para o país. Eu acho que é realmente a nova fronteira, né? O hidrogênio ele tem se apresentado aí a próxima bola da vez, né? Mais uma vez, remetendo às COPs, a gente viu as COPs que falaram de painéis fotovoltaicos, de energia eólica, de eletrificação de frota, e agora, nessa última, a gente só escuta falar de hidrogênio verde, ou seja, uma tecnologia que estão todos estudando e a CPFL não poderia ficar de fora disso. Mas para vocês terem uma ideia, o quanto incipiente ainda é isso, apenas 2% da geração elétrica global, ela vem de hidrogênio, e nem 50% disso é de hidrogênio verde, né? Hidrogênio verde é a partir do momento em que a energia utilizada para fazer o hidrogênio, ela vem de energia renovável. Então, esse é um ponto super importante. A gente ainda tem muito hidrogênio sendo feito a partir de combustível fóssil, mas a tendência é acabar com isso e vir para o hidrogênio verde. Mas, mais uma vez, né, ele, por não emitir gases poluentes, né, tanto no processo de combustão quanto de produção,
além de ser inesgotável, pode ser considerado como um combustível do futuro, né? Eu já falei com vocês, né, mas eu acho que é importante ressaltar que a gente ainda está nesse processo de pesquisa, mas é um processo de pesquisa robusto. A gente, até 2030, vamos investir mais de 40 milhões de reais em desenvolvimento dessa tecnologia, para que a gente enquadre exatamente quais são os gaps que a gente ainda tem para poder solucionar e tornar disso uma tecnologia extremamente viável. O que eu queria reforçar é que isso daí não é nada diferente do que a gente viveu com os painéis fotovoltaicos, que quando chegaram no Brasil eram de baixa performance e tudo. Hoje a gente tem painéis fotovoltaicos de excelente produção. Então, acho que é o mesmo processo de maturação que a gente vai ter com o hidrogênio verde, sem dúvida nenhuma, contribuindo aí para uma matriz energética de baixo carbono. E isso totalmente ao encontro da estratégia de negócios desse nosso plano ESG, que contempla a diretriz de compromissos de descarbonização visando promover negócios de carbono neutro, fundamentado em energia renovável e emissões mínimas, né? Vamos continuar atentos a ela, né, e sempre monitorando todos esses aspectos e dividindo com a sociedade os resultados. O que eu queria também comentar é que o Brasil, a gente tem aqui vários representantes, né, a Aço Verde é uma empresa nova, disruptiva, CPFL, apesar de uma empresa super tradicional, é uma empresa que fez a sua lição de casa já há muito tempo. E nós temos duas pessoas aqui no grupo super engajadas, tanto pelo SBTi, como um CEO brasileiro, quanto pelo CDP, com a Laís. A gente tem muitos nichos dentro do Brasil que a gente sempre gosta de falar que é uma jabuticaba, né? E a gente já contribui, o Brasil é um grande celeiro para essa economia de baixo carbono. Então, metodologias que consigam identificar essas peculiaridades de Brasil, elas são demandadas justamente para que a gente não sofra um processo de canibalização, né? A gente tem, por exemplo, um aço hoje bem menos impactante que outros aços ao redor do mundo. A gente tem um cimento que emite muito menos carbono que outras partes do mundo. A gente tem um setor de energia que emite muito menos que a maioria esmagadora do mundo. E como que a gente faz para encaixar isso dentro das metodologias hoje colocadas, que foram feitas para os grandes emissores? Então, eu acho que a gente também tem que avançar com inovação para criar categorias onde a gente possa reconhecer todos os esforços históricos das empresas, né? Até para empresas que estão entrando, né? Empresas que hoje, por exemplo, assumem um compromisso de iniciar hoje 100% renovável, com alta eficiência energética, utilizando todos os produtos de baixo intensidade de carbono, elas precisam ser reconhecidas de uma forma diferente. Hoje são gaps ainda que as metodologias apresentam, mas que certamente estão nos ciclos de revisão, e isso que vai fazer com que o Brasil avance ainda mais como um grande ator dentro desse cenário global de inovação, mostrando que a economia brasileira ela pode ser realmente um grande exemplo para muitas partes do mundo e que os produtos brasileiros sejam ainda mais competitivos no mercado internacional. Obrigada, Rodolfo. E, Luiz, eu quero fechar esse painel com uma pergunta para você. Apesar do SBTi ser uma iniciativa global, acho que o fato de ter um CEO brasileiro faz com que eu queira fazer uma pergunta sobre Brasil, e acho que na sua fala inicial você falou, se eu não me engano, que mais de 50 empresas brasileiras já têm compromisso com o SBTi. E, assim, quando a gente pensa que é um país que não tem uma regulação para todos os setores, né? Na verdade, para a grande maioria dos setores não existe uma cobrança, uma regulação, é um número que eu particularmente considero expressivo. Lógico que a gente quer ver esse número crescer e ser multiplicado por muitas vezes, mas acho que o Brasil começou bem. Eu quero que você fale um pouco, na sua opinião, assim, de onde você acha que vem essa motivação para as empresas brasileiras elas quererem estar na vanguarda dessa agenda, né? A gente sempre fala que é por amor ou pela dor, né? O que a empresa entende que é o certo a fazer, ou pressão, mas o que você vê que leva as empresas brasileiras a quererem estar na vanguarda desse movimento de transição para baixo carbono?
Obrigado pela pergunta, Renata. Primeiro, com certeza, né, como eu tenho, obviamente, sendo brasileiro, eu tenho um grande orgulho de ver as empresas brasileiras e quero que o Brasil cresça mais. E quando eu cheguei no SBTi, minha primeira, se eu posso ser transparente, a minha primeira ideia foi, a gente precisa crescer mais nos países em desenvolvimento. Mas quando eu vi os nossos números, na verdade, a gente tem uma boa representatividade do que é a economia global hoje, por volta da 45% das empresas estão na Europa, 25% estão na Ásia, 18% estão na América do Norte, aqui na América do Sul são por volta de 7%. Essa é uma boa representação de onde está a maior quantidade do dinheiro, de onde está a maior quantidade das emissões, de onde está a maior quantidade do número de empresas. Então, apesar da gente ter que crescer aqui, com certeza, como você falou, em termos relativos, na verdade, a América Latina está bem posicionada. Sobre a sua pergunta sobre o que fazem empresas se juntarem, né? Primeiro eu queria dizer só uma coisa, não é fácil. Se tem alguns executivos escutando e querem entrar nesse processo, saiba que não vai ser fácil. Inovar e ser líder não é uma coisa simples, mas é preciso ter coragem. E isso porque é um caminho sem volta, né? Como falou, não é o que eu consigo fazer mais hoje, é o que tem que ser feito. E as mudanças climáticas, que era algo que a gente discutia antes como sendo algo tão distante, hoje está próximo da gente. O último relatório do IPCC tem um gráfico que eu achei o mais impactante de todos. 2050, que é quando a gente tem que chegar ao net zero no mundo, que é logo ali, eu vou ter 70 anos. Então eu ainda vou sentir, mas eu já vou estar com 70 anos. Minha filha vai estar com 35. Então a responsabilidade que a gente tem não é mais para futuras gerações, é para o seu filho, é para minha filha. Eles já estão aí, eles vão sentir esse. Então, por isso que é um caminho sem volta. Eu acho que, então, tem esse aspecto, como a Silvia falou, de fazer o que é certo, né? Que agora a gente está sentindo. Acho que antes era muito longe e agora está próximo. Então, acho que isso é um dos fatores. Obviamente, não é só isso. Acho que o segundo principal fator é a demanda de investidores, clientes. Né? Como eu falei, esse assunto é um assunto sem volta, está na pauta de investidores, está na pauta de clientes. Quando eu entrei, a Ásia, para você ter uma noção, era por volta de 20%. Há um ano e meio atrás era 20% das nossas empresas, hoje são 25%. E uma das razões disso é justamente, como foi colocado aqui, o poder da cadeia de custódia, da cadeia de suprimentos. São as empresas pedindo para os seus fornecedores. A gente nem fez tanto esforço na Ásia e a Ásia passou de 20% a 25% em um ano. Então, é um caminho sem volta, esse é o segundo. O terceiro, eu acho que a pergunta eu ia falar, e você colocou, e a Silvia colocou, hoje tem uma competição de fuga de cérebros. Se você não incluir essa agenda, não é nem para os outros, é internamente. Eu lembro há 15 anos atrás eu trabalhava no setor financeiro e o pessoal do RH falava, como é que pode que toda vez que chegam os currículos, o da sua área são os melhores? O pessoal overqualified, todo mundo fez não sei o quê, porque já tinha essa noção naquela época que as pessoas queriam fazer hoje. Hoje, graças a Deus, não é mais só para a área de sustentabilidade nas empresas. Em qualquer área, o pessoal quer ver aquilo na agenda. Então, essa manutenção eu acho que é importante. E, por fim, eu acho que um pouco o que foi colocado aqui no fim é uma definição que pode ser uma agenda competitiva. Parece uma agenda de risco, mas pode ser uma agenda competitiva, uma agenda de diferenciação. E para setores que têm essa diferenciação em escala global, isso ajuda. Né? A base de uma meta baseada na ciência é que o quanto que a gente vai poder emitir com cimento daqui a 2050. E a ideia dela é, bom, então a máxima que cada tonelada de cimento pode emitir é X. Se você é melhor do que os seus competidores, bom, na verdade esse processo está te auxiliando, porque você pode demonstrar que você está melhor do que os seus competidores naquilo. Então, passa de ser essa lógica de vender um produto que ajudou a reduzir as emissões para a ideia de vender um produto que é melhor do que os outros quando tem as suas emissões. Esse é o terceiro. Para concluir, eu acho que o último ponto é, qualquer empresário sabe que se você não definir o que é claramente o seu objetivo e a sua ambição, você nunca vai chegar lá. Então, essa definição de sucesso, eu acho que é muito importante, incluindo nas áreas do setor corporativo. Um exemplo, uma das maiores empresas de cimento do mundo, o CEO me contou que eles fizeram uma meta SBTi e era uma meta de menor ambição, era uma meta de 2,0 graus de aquecimento global, então menor ambição. Eles começaram aquele processo, começaram a implementar, e na partir que eles começaram a fazer isso, toda a empresa começou a se locomover em direção àquele objetivo. Um ano e meio depois, eles falaram, quer saber? A gente pode fazer mais. Foram e reatualizaram suas metas para aumentar o nível de emissão para ser uma meta alinhada com um mundo de aquecimento global de 1,5 graus. Então, essa definição ajuda na gestão interna também. Então, esse acho que é o último. Né? Então, para repetir, acho que fazer o que é certo, demandas de investidores e clientes, fuga de cérebros, aumento de competitividade e melhoria da gestão. Para concluir, como eu falei,
não é fácil, dá medo. Como é que eu vou tratar das emissões na minha cadeia de custódia? Eu nem sei quem é a minha cadeia de custódia. Como que eu vou mensurar esse monte? Como que eu vou entender esse monte de jargão? Às vezes dá medo esse processo. Mas o que a gente precisa de liderança no setor privado que tenha coragem de definir o que é sucesso em 5, 10, 20 anos. Quando o presidente Kennedy fez aquele famoso discurso nos anos 60, que ele falou, a gente vai chegar na Lua no fim da década, não porque é fácil, mas porque é difícil. Eles não tinham os foguetes, eles não sabiam, não tinha toda a engenharia, não sabia como ia chegar lá, mas precisou desse nível de coragem de falar, não, tá aqui a minha meta em 10 anos. Criar as condições para que aquilo fosse atingido, e 10 anos depois a Apollo 11 estava pousando na Lua. E o fato mais interessante é que 50% dos engenheiros que trabalharam no projeto da Apollo 11 estavam na escola quando o Kennedy fez aquele discurso. Então tem a ver com o que a Silvia falou, é criar as condições que a geração que vem vindo aí está com ganas de entregar, e se a gente criar as condições, elas vão entregar, eu tenho certeza disso. Bom, fico até sem graça de fazer um fechamento depois dessa fala do Luiz, né? Quer dizer, acho que ele fechou de maneira esplendorosa. Mas, pessoal, Laís, Silvia, Luiz, Rodolfo, prazer estar aqui com vocês. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento e história boa conosco. Acho que a gente faz esses painéis para servirem de inspiração. Eu não tenho dúvidas que aqui com 2 feras do setor, 2 empresas que são exemplo, não tenho dúvidas que quem assistiu vai ficar super inspirado. Então, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje.